Agora eu vou te fazer uma pergunta, eu quero uma resposta tua de publicitário, mas de corintiano. A minha eu sou radicalmente contra. O que você acha desse negócio aí que a diretoria do Corinthians quer colocar o Ronaldo para jogar 10, 15 minutos o primeiro jogo da semifinal no Japão, no dia 12? Quer colocar o Ronaldo em campo para jogar 10, 15 minutos. Como corintiano, você gostaria? Você acha legal? Não, o Ronaldo tem que ser um embaixador, sem dúvida nenhuma. Ele é queridíssimo em Tóquio, então ele, o chefe da delegação, é perfeito. Mas não jogar. Não, não é o caso. E eu acho que o próprio Ronaldo... também não vai querer. Não vai querer. Você vai para o Japão? É muito interessante. Agora, no dia 8, meus 2 filhos gêmeos, a Antônia e o Theo, fazem 8 anos de idade. E eles estão de férias, estão fora com a mãe, e eu estou trabalhando aqui, vou encontrá-los só a semana que vem nas férias. E eu estou cogitando que o presente de aniversário seja adiado para ser comprado em Tóquio. Pro meu mais velho eu já prometi também que vai ser lá. Eu acho que está divertido isso, né? Então você vai levar. Isso vai ser uma coisa histórica, né? Vai, é muito divertido esse momento. Olha, eu me diverti muito no Mundial de 94, por exemplo, com esse espírito do torcedor que encontra outros torcedores fora do seu país. O futebol é muito louco, né, Washington? Eu tava no jogo contra o Boca, eu quis ir como pedir licença profissional, e quis ir como torcedor, uma coisa que eu não fazia há muitos anos. Fui com os amigos, encontrei o Dan Stubach lá. Ótimo. Todo mundo na arquibancada. Cara, você encontrava lá banqueiros, donos de empresas gigantescas, caras mais humildes, tudo junto. É só o futebol que faz essas coisas, não é? Entendi tudo. Olha, no Mundial de 94 aconteceu um negócio engraçado. No dia do jogo com a Holanda, eu fiquei num hotel muito bacana, o Mansion of Turtle Creek, um hotel granfino, um hotel bom. Você pode, né? Tava eu, minha mulher e um casal de amigos, que inclusive é meu cliente, além de amigo, que é o Alexandre Grandene e a mulher dele. Nesse mesmo hotel... Patrocínio São Paulo. Nesse mesmo hotel estava o seu Rinus Michel, hospedado. Estava o time da Holanda, no hotel de Granfinos. E estava uma série de pessoas convidadas por um grande banco holandês chamado Rabobank. E eram muitos holandeses, eram só 4 brasileiros nesse hotel. E aí eu comecei a conversar com o seu Rinus Michel, que era uma pessoa que eu tinha a maior curiosidade de gente conversar, boa. Gente ótima. Aí depois conheci o tal presidente do tal banco e o holandês propôs um desafio, que quem perdesse o jogo ia ser no outro dia, na volta pagaria uma rodada de champanhe para a delegação do outro. Nossa! E a minha delegação do Alexandre, nós éramos 4, a deles era enorme, nós íamos ter um prejuízo enorme. E interessantemente, quando acabou o jogo, a gente voltou ao hotel no outro dia, estavam todos os holandeses nos cumprimentando com suas tacinhas de champanhe e oferecendo champanhe para a gente. Era assim, e no meio daquilo também eu encontrei uma galera brasileira muito simples, cara que estava viajando de mochila, sujeito que não tinha dinheiro para o ingresso. Isso é a cara do futebol. Isso é só o futebol que faz, Só né? o futebol faz isso. Eu não é o mais consigo democrático imaginar. dos esportes. É o mais democrático dos esportes, né? É inacreditável. Eu tava lá na Bomboneira, eu olhava assim, tinha horas que eu olhava assim e falava, gente, é só o futebol que faz essas coisas. Que é o que você falou, tinha de banqueiro office boy. E tudo junto, e na hora do gol, os caras se abraçam como se conhecessem fossem amigos há 20 anos. Ontem aconteceu uma coisa engraçada. Ontem à tarde teve aqui um pedacinho da bateria da Gaviões. Eu te liguei, tava um barulho em surdo. Falei, o que está acontecendo aqui na Dabacan? E eu fiquei impressionado. A maioria aqui, não é puxar saquismo, é porque em todo lugar é assim, a maioria é corintiana. Mas evidentemente que nós temos um monte de São Paulinos, palmeirenses, santistas e assim, flamenguistas e tal. E eu notei que um novo efeito ontem. Qual? Apesar das torcidas unidas contra até o final da partida, ontem tinham torcedores de outro time admirando sinceramente a corintianada. Eu também reparei isso. Ontem tinha. Ó, tem campanha publicitária, tem campanha que morre, tem coisa sazonal e tal. Mas e agora, hoje? E as piadas? Morreram? Acabaram?
Não. Morreram as piadas de acabou Libertadores, ninguém viu. Essas acabaram. Passaporte que não tem. E agora, o que vão se criar hoje? Alguma sacanagem vão fazer. Qual que é que mais te incomoda? Tem? Não, porque eu sempre tive profundo desprezo olímpico por essas piadas. Os caras não te deixam nervoso, Washington? Não, porque aí que tá. O torcedor de futebol, se ele não tiver uma certa vulgaridade na personalidade dele, ele não consegue ser um bom torcedor. Eu, apesar de ser um sujeito que lê muito, que tem a reputação de ter um cara de boa formação, eu tenho um lado vagabundo meu que eu utilizo na minha torcida de futebol, então eu sei neutralizar esses momentos de confronto. Mas você também é daquele de pegar o telefone, encher o saco dos caras, pentelhar ou não? Às vezes sim, às vezes sim. Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu adoro o futebol argentino, acho o futebol muito bem jogado. Sou fã do futebol argentino, não tenho problema com o futebol argentino. Nunca tive. No entanto, cansei de, em partidas Brasil e Argentina que o Brasil ganhou, dar telefonemas ao léu para argentinos na Argentina como o departamento de congratulações futebolísticas, que era uma mera sacanagem. Ô, Washington, naquele passe do Danilo lá, baixou o Magrão nele? Ah, foi bonito, né? Até essa simbologia teve, o calcanhar do Magrão. Pô, o Magrão tinha que estar aqui para ver isso, né? Essa é bonita, né? Essa foi a maior perda que a gente teve. Você sabe que até agora eu não acredito que o Magrão se foi, né? É uma coisa... Ele não podia ir. É inacreditável. Ele não podia ir, né? Mas o calcanhar do Danilo lá foi um pouquinho do Magrão. Teve uma inspiração dele, sem não teve? dúvida, sem dúvida. Ô, Washington, no final das contas, quem é que criou o slogan Democracia Corintiana? Você fala que foi o Juca fala que foi você. Quem foi no final? Oficialmente fui eu, mas o que acontece é o seguinte, eu, mais do que criar, eu detectei que teria um slogan num comentário do Juca. Que nós fomos fazer uma palestra, eu, Adilson, Sócrates, mediada pelo Juca, na PUC. E depois que a gente começou a falar do sistema de trabalho que estava sendo implantado, o Juca fez um comentário e falou assim, se eu bem entendi, isso é uma democracia de corintianos. Quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, acabo de achar o nome, e anotei. E no outro dia, pedi para o Petit desenhar aquela marca, Democracia Corintiana. Putz, que coisa, meu. Que para mim é um dos capítulos, se não o mais bonito da história do Corinthians. Ele bate muito também no teu fenômeno geracional. Também. Porque foi, Você falou do Dan também, que é outro. Que é da minha idade, nós estamos 42 também, a gente tem igual. Eu entrevistei o Dan a última vez, eu achei um cara que faz a réplica, igualzinha daquelas camisas de 82, 83, com o mesmo tecido, e mandei fazer uma do Sócrates, igualzinha. Eu dei pro Dan, o Dan quase desabou. Que maravilha. Coisa de louco. Ô Washington, Emerson Sheik entra pra galeria, é o novo Basílio? É diferente, o Emerson Sheik, primeiro, foi o grande argentino da partida. Você viu ele comendo, mordendo a mão? Mordendo o dedo, dando a cara pro cara bater, fingindo que não tô com medo. Eu acho que o Emerson Sheik tem uma característica que é fascinante e que ele merece todos os elogios e merece entrar para a nossa galeria dos nossos heróis, porque eu acho que aconteceu uma coisa, inclusive, se você pegar um retrospecto da carreira do Emerson Sheik e o que aconteceu com ele agora, sabe a sensação que me passa? Emerson Sheik sempre foi um competente pistoleiro contratado que ao chegar no Corinthians, além de tudo, virou corintiano. Ele é um sujeito eficiente, ele faz um bom trabalho onde ele estiver. Só que no Corinthians ele assumiu um corintianismo. Você acredita em coisa... Você acredita em cara iluminado? Você acredita nessas coisas ou não? Olha, não tão fanaticamente, mas existe. Em futebol, em tudo. Eu acho que, em geral, existem algumas pessoas que vão gerando circunstâncias para que as coisas aconteçam bem. É lógico, elas têm o dom, óbvio. Claro. Mas tem alguma coisa a mais. Mas se você pegar, por exemplo, o caso do Sheik, ele fez uma brilhante Libertadores, não foi o último jogo. Não, ele não fez só uma brilhante Libertadores. O cara foi pro Flamengo e foi campeão. Saiu de lá, foi pro Fluminense e foi campeão. Mas é isso, eu acho que ele é um profissional extremamente competente. Daí que eu usei o pistoleiro contratado, porque ele foi em muitos lugares.
mas sempre muito competente. E agora, somando a sua competência a um corintianismo, está na cara que ele está corintiano. Se você pudesse escolher um nome para o estádio do Corinthians, não nada com coisa de empresa, naming rights, nome mesmo, que nome você daria? Que nome você gostaria que chamasse o estádio do Corinthians? Olha, eu poria um nome antes do name right que tiver. Independentemente do name rights, tem que colocar esse... O name rights seria o sobrenome? Eu colocaria... É o sobrenome ou o name rights? Eu adoraria, por exemplo, que o meu cliente Bradesco fosse... Né? E eu poria o nome de Sanatório Bradesco. Porque para esse bando de ou meu cliente Tim, que já está com Sanatório Tim. Não é bonito o nome? Sanatório, por causa do bando de loucos, é lindo, sanatório placa gigante. No Itaquera, mostra Sanatório da Alegria, é bonito isso. Mas se tivesse um cara para homenagear, se você fosse estádio Ayrton Senna, estádio Dr. Sócrates, estádio Vicente Mateus, estádio sei lá o que, eu acho que tem muita gente que merece, por exemplo, você já citou dois, Vicente Mateus e Sócrates. São dois grandes nomes para ser o estádio do Corinthians. O Vicente Mateus era um personagem, né? Grande personagem, grande figura, interessante. Ele era um enredo para... Brilhante e intuitivo, novamente, né? De curiosidade, aquela propaganda da Vulcabras na época era com você também ou não? Fui eu que fiz, sim. Também? Foi. Foi a tua ideia de levar o Mateus? Pro comercial? É. Sim. Eu tinha feito Paulo Maluf, Leonel Brizola, Mateus... Figuras interessantes, assim, figuras controversas. Por exemplo, eu fiz Maluf e Brizola para fazer o pé direito e o pé esquerdo. O Maluf deve ter gravado, o Maluf não deve ter dado problema nenhum para gravar, né? Que ele deve ter sentado e foi de primeira. Mas e o Mateus, como é que foi? Muito interessante, ele estava adorando fazer. Ele era um homem muito inteligente, muito As pessoas confundem, às vezes, cultura com inteligência. Exatamente, né? com forte intuitivo, sem cultura, mas que através da sua inteligência, inclusive, ele utilizava propositalmente o fato dele não ter cultura. Ele criava algumas coisas, ele tinha além de muitas qualidades de simpatia, lealdade, boa pessoa, e eu posso dizer isso pelo seguinte, eu fui, entre aspas, inimigo dele no sentido que a democracia corintiana derrubou o governo dele. Mas a gente continuou tendo uma relação muito carinhosa, eu, da minha parte, com enorme admiração, e ele era um homem que tinha uma enorme capacidade de rir dele mesmo, que eu acho uma grande qualidade nas pessoas. Lógico, isso aí é... maravilhoso. Mas deixa eu falar, e os bastidores? Mas ele para gravar, assim, era um texto, ele tinha que ler... Não, ele decorou, era um texto curto, ele decorou, ele não errou muito, não. O Julinho Xavier da Silveira, que dirigiu o filme, ficou felicíssimo com ele, foi muito bom. Aliás, essas coisas do Corinthians tem umas coisas que se repetem na minha vida, né? Magicamente, por exemplo, as primeiras vezes que o Corinthians jogou com patrocínio na camisa foram dois clientes meus, Bombril e Cofap. Eu lembro, o Cofap que e tinha também o... São meus clientes até hoje. O da Cofap foi a camisa de 82 ou 83. Foi 82 e 83, Bombril e Cofap. E fora isso também teve a própria democracia corintiana quando entrou na camisa. Sim. Era uma mensagem. O dia 15 vote, eu fiz aquelas coisas assim. Agora, o mais interessante... Você sofreu naquela época alguma... Porque ainda tinha o finalzinho, né? Era o finalzinho tinha da ditadura. Tinha umas pequenas encheções de saco. Mas te pentelhava alguma coisa ainda? Não, isso ia diretamente para o Valdemar Pires, que brilhantemente neutralizava isso e me poupava muito, como poupava o Adilson e a equipe. O Valdemar era um presidente muito colaboracionista para nós. Ele dava muita possibilidade de bom trabalho. Eu queria ser uma pulga para ver, sabe o quê? Aquelas madrugadas intermináveis. No rodeio. No rodeio, você, o Juquinha, o Magrão. Walter Clark, tinha de todo mundo, Tomás Souto Correia. São coisas que... Deve ser coisa inesquecível, né? É maravilhoso. Você presenciou momentos assim históricos, maravilhoso. Né? Você fez parte da história. Isso não tem preço. Não tem nada. Como diria o meu cliente Mastercard. Uma que não tem preço é essa. É impressionante, cara. Mas estava te dizendo, Benji, então olha que coincidência. Bombril foi o primeiro a estar na camisa da democracia corintiana e agora esteve e continua meu cliente na camisa de agora, para as finais do Boca Juniors. Fizemos um comercial com o Carlinhos, inclusive está na internet, Vamos Calar o Boca. O Carlinhos Moreno, naquela propaganda Bombril, tem algum dado, estou te perguntando de leigo, de quem está do outro lado,
tem algum dado, tipo, tem alguma coisa de Guinness? É o cara mais tempo numa... Ele já está no Guinness desde 98. Tudo isso já? Como profissional, ator, o personagem há mais tempo, com o maior número de trabalhos e eficiência da propaganda mundial. Quantos anos já? 1978. Que começou? Que começou. Essa primeira da Bombril? A primeira. Eu tenho um livro que você me deu uma então, vez. 78. Caraca! Pra você ter uma ideia, em 98 fez 20 anos, ele passou um personagem que era o seu Purdue, norte-americano, dono da própria empresa, que era ele mesmo que aparecia nos comerciais. O seu Purdue durou 19 anos, o Carlinhos fez 20 em 98, passou no Guinness. Agora é imbatível. Cara, que loucura isso, que loucura. Puta, infelizmente eu tenho que terminar. Antes eu vou falar igual pra você, eu sempre falo pra você. Eu te acho um gênio. Eu sou você é meu amigo corintiano. Não, aqui não tem nada a ver de time, não tem nada a ver de amizade. Eu te acho um gênio. Você é um cara que eu poderia ficar... Você é um dos poucos caras que eu se ficar... Qualquer hora que eu tô mudando de canal, eu vejo você, eu paro, eu ouço. Obrigado. Podia ficar com você 12 horas te entrevistando fácil. É uma aula, Só para terminar, essa brincadeira e a primeira Libertadores a gente nunca esquece, fazendo a brincadeira com a propaganda do Valizé. Se fosse para botar no lugar da menina na propaganda aqui da Libertadores, quem você colocaria? Era o Sheik ou não? Era o Tite? O Tite. O Tite porque foi tão a equipe que eu acho que colocar um só não é o que a equipe gostaria. Então eu acho que a equipe gostaria que colocasse o Tite. Eu acho que o Tite fez aconteceu uma última coisinha, Beija. Eu acho que aconteceu uma coisa muito interessante. Eu tenho bons amigos no meio do futebol e gente que eu respeito. Por exemplo, eu acho o Muricy Ramalho um brilhante técnico, sensacional, boleiro e um cara sensacional. Eu também acho. Agora eu acho que o Tite está representando muito bem essa geração do técnico estudioso. E eu acho bacana a gente que estuda. Eu consigo, eu sempre me imagino, hein? O Tite andando, ele abre e tá a taça aqui, a Libertadores. Tá bom. É a primeira. Hoje com a tecnologia dá para fazer essa brincadeira com ele. Então faz. Washington Olivetti. Obrigado. Eu que te agradeço. Quando é que eu tô no ar? Quero me ver. Já vai, a Ingrid já vai providenciar, já vai entrar hoje à noite ainda, já vai entrar amanhã, tem a chamada no lance. Pô, Washington, obrigado. Prazer para mim, você sabe que além de tudo, dar entrevista para um amigo e corintiano como você é um privilégio. Puta, eu te entrevistaria dia sim, o outro também. Semana que vem tem mais papo com o Benja. Washington Olivetti, gênio!